falar de um tipo de divisão ou propagação de plantas chamado divisão por tufos. E que plantas é que se dividem desta maneira? Plantas herbáceas perenes, por exemplo aqui como as rudbéquias ou como as nossas equináceas, as gazâneas, os malmequeres, são plantas que nós conseguimos dividi-las em várias outras plantinhas. Plantinhas, por exemplo, aqui como o cebolinho, que no fundo são várias plantas, mas que nós podemos dividir, não é uma planta anual, como a maior parte das aromáticas, é uma planta perene, e que nós podemos dividir em várias plantas e propagar assim o nosso cebolinho. E muitas plantas de interior, como por exemplo o lírio da paz, as calateias, enfim, plantas que nós temos normalmente em casa. E que vantagens é que tem este tipo de propagação? Por exemplo, plantas que são híbridos e que não têm semente, que não conseguimos propagar de outra maneira, podemos dividi-las desta forma e garantirmos que a planta filha vai ter exatamente as características da planta mãe. Que cuidados devemos ter quando fazemos este tipo de divisão? Devemos ter cuidado de escolher uma planta em bom estado de desenvolvimento, saudável e depois devemos ter o cuidado, por exemplo, eu estas aqui, tanto as rudbéquias como as equináceas, não as vou dividir agora porque estão em plena floração. Vou esperar que acabem a floração para depois as dividir. Aqui, por exemplo, o lírio da paz ainda tem aqui algumas flores, mas posso dividi-lo agora porque ele não se vai ressentir muito. E o cebolinho está mesmo a precisar ser dividido porque está muito grande. Portanto, temos de ter alguma atenção à fase de desenvolvimento da planta. Depois, como é que vamos proceder? Vou começar aqui pelo cebolinho e depois vou dividir o lírio da paz. O procedimento é mais ou menos semelhante. Vamos retirar, podemos regar a planta, ter aqui o torrão úmido para que ela não se ressinta tanto e vamos tirá-la para fora. Eu já tenho aqui os vasinhos preparados, mas vou colocar substrato. Já coloquei a argila, o geotêxtil para terem uma boa drenagem e vou agora colocar aqui um substrato universal para estes dois vasos onde vou colocar o meu cebolinho. Vou já preparar isto para depois, quando os dividir, colocar logo aqui. Agora vamos pegar aqui no nosso cebolinho. Vamos dividir, tendo o cuidado de trazer raiz. Podemos dividir em várias, não é preciso ser só duas, eu aqui vou pôr várias e depois vou só plantar duas, as outras depois fazemos o que quisermos, até podemos fazer um canteiro ou uma floreira de cebolinho, se assim o entendermos. Vamos aqui. Vou aproveitar, porque a planta ressente sempre agora um bocadinho, vou aproveitar por reduzir a parte aérea, neste caso é aconselhável, para que a planta se concentre agora aqui a enraizar e não se disperse aqui com a parte aérea. Vamos aqui tirar as planchas, aproveitamos para fazer aqui uma limpeza, retirar todas as folhas velhas, raízes velhas e mortas que haja e vamos então colocar aqui o nosso cebolinho e plantá-lo. E podemos fazer isto sempre que ele está grande, às vezes ele até começa a ficar mais amarelado e já está assim mais feioso. E é uma boa maneira de o rejuvenescer, é fazer-lhe aqui esta divisão. Acertar-lhe aqui as barbas. Já aqui um cebolinho. E podemos pôr aqui outro, vamos fazer exatamente o mesmo procedimento. Aqui cortar-lhe as barbichas, limpá-lo. E vamos colocá-lo aqui neste vasinho. Este aqui podemos fazer depois outros vasos e, como veem, dá para muitos cebolinhos. Vamos regar, porque cada um destes agora vai engordar e transformar-se numa planta bem maior. E agora vamos fazer o mesmo aqui com o nosso lírio da paz. Vamos dividir em várias plantas. O lírio da paz é muito fácil. Devemos ter também o cuidado de ter o regado umas horas antes para que o torrão esteja mais ou menos unido. Vamos aqui apertar, soltar. Isto convém
por vezes pôr um tabuleiro por baixo para não sujarmos tudo, como estou aqui a fazer. E o que é importante, tanto no cebolinho como no lírio da paz, em qualquer planta, é que o pedaço de planta que eu vou mudar para outro vaso, que eu vou dividir, deve ter sempre raiz, para garantirmos que a planta vai vingar. Portanto, vamos aqui dividir o sistema radicular com alguma força, mas com cuidado para não estragarmos muito. Se, por exemplo, estivermos a fazer isto no terreno, posso usar esta pazinha aqui para ajudar a soltar, no terreno, se eu estiver a fazer isto de plantas que estão no terreno, tenho que ter o cuidado de fazer uma boa cova à volta para levar a planta toda e não a danificar muito. Aqui já soltou. A ideia é trazermos sempre raízes. Trazer sempre, depois limpar o máximo possível, tirarmos aqui, podemos aproveitar para tirar mesmo o substrato todo, porque muitas vezes este substrato também já está gasto. Estas partes que estão secas também cortamos. Este vai ser todo um processo de rejuvenescimento desta planta. Aqui temos várias, mas e aqui podemos fazer uma coisa, podemos optar por pôr várias no mesmo vaso ou por ter muitas plantinhas diferentes, se por acaso quisermos fazer um canteiro ou se quisermos oferecer. Portanto, isto depois é o que nós quisermos. Esta parte. E isto aqui tem muitos lírios. Daqui tiramos muitas plantas. Aqui. Puxado. Pego uma ajudinha. O sistema radicular, esta planta estava mesmo a precisar de ser mudada. Ela estava aqui já com o sistema radicular para este vaso. Vamos fazer aqui uma limpeza. Tirar aqui estas partes secas. A quantidade de plantinhas que já aqui tenho. Como eu não tenho um vaso muito grande, vou optar por juntar aqui 2 ou 3 mais pequeninas e plantar aqui neste vaso. O lírio da paz é talvez das plantas mais fáceis de dividir e que pega muito facilmente e está-nos sempre, e agradece que façamos isto de vez em quando os vasos já estão muito cheios. Temos aqui 2 lírios da paz, temos aqui muito mais, não é? Isto pode-nos dar para aí umas 10 plantas. Depois é perceber um bocadinho qual é que é o objetivo, se é ter muitas plantas pequeninas, se é só dividir. Eu podia também optar por pôr esta, posso pôr esta só num vaso, agora não tenho aqui um tão grande, por isso é que não vou fazer essa mudança, mas agora é pegar nisto, limpar, fazer exatamente o mesmo processo, tirar estas folhas velhas, libertar aqui as raízes deste substrato que já está bastante gasto e colocarmos isto noutro vaso e por aí fora. Portanto, de uma só planta, nós conseguimos ter 3, 4, 5, consoante o seu tamanho. E podemos fazer isto com grande parte das nossas plantas de interior, como todo o tipo de calateias, estes lírios da paz e também muitas de exterior. Portanto, é uma forma muito simples, muito intuitiva e barata de ter as minhas plantas e de as propagar e poder oferecer a outras pessoas plantas feitas por mim, que têm um valor completamente diferente. Agora, cuidados, rega, atenção com a rega, porque as plantas sofreram agora um grande stress. O cebolinho pode ir para a zona onde costuma estar, ao sol, que é onde ele gosta de estar, e estas dentro de casa ou no exterior, numa zona com bastante luz,
mas sem grande quantidade de sol direto. No máximo, umas horinhas de sol durante a manhã. E se elas tiverem mais luz e um bocadinho de sol, têm mais flores do que se não estiverem. Portanto, é só escolher as suas plantas favoritas, perceber se elas estão a precisar já de ser mudadas e serem divididas, quando começam a ficar os vasos muito cheios e elas começam a ficar assim meias amarelecidas, e perceber se elas se dividem assim por tufos e multiplicá-las e ficar com plantinhas iguais à planta-mãe.